pessoal, o professor Heitor, de Biologia da Oficina do Estudante. Vamos resolver uma questão modular do Enem. É uma questão de um assunto que cai muito na prova e vocês devem prestar bastante atenção. Tá? Então lá vai a questão. A indústria têxtil utiliza grandes quantidades de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é O ou A. É isso que o Enem pede. Primeiro, o corante provoca eutrofização das águas? O corante provoca proliferação de algas? O corante provoca inibição de fotossíntese? Ou ele provoca fotodegradação da matéria orgânica? Ou ainda, ele aumenta a quantidade de gases dissolvidos nessa água? Tá? A alternativa correta esperada pelo Enem é a alternativa C, inibição da fotossíntese. Por quê? Então, vamos olhar aqui na lousa para entender esse assunto. Então, vamos lá. O que nós estamos vendo aqui é uma representação dessa coleção de água com as suas plantas, com as suas algas, tá? Sejam essas algas pluricelulares, sejam unicelulares, como aquelas que compõem o fitoplâncton, por exemplo, que são unicelulares, elas são responsáveis por realizar o processo chamado fotossíntese. Esse processo chamado fotossíntese é o responsável pela liberação de oxigênio na água, tá? E esse oxigênio é liberado para o bem das espécies aeróbias que vivem na água e também para as demais espécies do planeta, porque esse oxigênio acaba indo para a atmosfera, tá? Bom, pensando um pouco no processo de fotossíntese, vamos aproveitar essa questão para revisar estas duas equações da fotossíntese que sistematicamente aparecem nos vestibulares, não só no Enem. A equação da fotossíntese diz o seguinte, olha, o que entra nela? 6 moléculas de CO2 vão entrar, mais 6 moléculas de água, tá? Que com a energia da luz captada pelo pigmento verde dos vegetais, a clorofila, vai resultar nesta molécula de glicose e vai liberar o oxigênio que eu coloquei aqui na água. Tá? Agora, considerando essa equação da fotossíntese, numa outra situação, é aquela que leva em conta a origem do oxigênio liberado. Veja, o processo fotossintético libera 6 moléculas de oxigênio, ou seja, libera 12 átomos de oxigênio distribuídos em 6 moléculas de oxigênio. Como este oxigênio vem da água no processo de fotossíntese, reparem, 12 moléculas de água é que contém esses 12 átomos, de oxigênio, tá? Então, 12 moléculas. Então, uma outra coisa, às vezes uma prova, vocês têm que ficar muito de olho, porque a prova pede a equação da fotossíntese que leva em conta a origem do oxigênio a partir da água. Então, a equação é essa, tá? Se vocês repararem, as 12 moléculas de água produzem aqui os 12 átomos de oxigênio, só que acabam resultando em mais 6 moléculas de água liberadas do processo, ok? Então, são dois processos, duas equações químicas para o mesmo processo, melhor, chamado fotossíntese, tá? E se vocês repararem, a questão, ela falava das indústrias têxteis, né, que liberam grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. Se essas indústrias liberarem nessa água do rio, né, esses pigmentos todos, eles podem escurecer a água do rio e impedir a entrada da luz. Impedindo a entrada da luz, ele vai impedir também a produção do oxigênio tão importante para as espécies deste rio, tá?
e também para as espécies fora do rio, uma vez que esse oxigênio também será distribuído para toda a atmosfera. Tá ok, pessoal? Então, isso responde à questão. Agora eu gostaria de comentar com vocês também a alternativa B, que fala da eutrofização, tá? Que poderia ser uma resposta sua por engano. Você erraria a questão, né? O que seria a eutrofização? Tome muito cuidado, porque eutrofização é uma outra coisa. Normalmente, quando a gente fala em eutrofização, eutrofização, isso aqui significa uma poluição por produtos biodegradáveis, tá? Esses produtos biodegradáveis, eles seriam degradados, seriam decompostos nesta água, liberando elementos químicos, tá? Como potássio, nitrogênio e fósforo, tá? A eutrofização eu poderia chamar também de hiperadubação das águas, tá? E essa hiperadubação das águas realmente permitiria a proliferação aí de algas superficiais, tá? Essas algas superficiais também acabariam bloqueando a entrada da luz desse rio e também levariam à diminuição desse CO2 ou até a eliminação total de produção de CO2. Tá? E o que acabaria acontecendo então? As espécies aeróbias também sofreriam com ela. Tá? Então, esse seria um engano que você cometeria, tá? E que você poderia ser levado a essa resposta, mas veja que é uma coisa diferente. A questão foi, ela perguntou o que o corante faria. O corante impediria a entrada de luz, tá? E o que impediria a ocorrência da fotossíntese, tá? Então, por isso que a alternativa nossa aqui é a alternativa C, inibição da fotossíntese, tá bom? E não a resposta eutrofização, tá? Pessoal, então se vocês gostaram dessa resolução, se inscrevam no canal e deixem um curtir aí. Até a próxima!